Na obra Cultura Escribal e a Formação da Bíblia Hebraica, o Dr. Karl van der Toorn considera que muito na Bíblia hebraica remonta à tradição oral, dos contos sobre patriarcas aos oráculos dos profetas, e das leis sacerdotais às genealogias e provérbios. Nosso único acesso a essa tradição passa pela transcrição. Não há como contornar o escriba. À medida que a profecia se transforma em escritura, o escriba transforma seus dados para se adequar às convenções do gênero escrito e à interpretação da tradição. Fecha aspas. O autor recorre a um exemplo de uma versão da epopeia de Gilgamesh para argumentar que na tradição mesopotâmica, os processos de produção de versão textual podiam envolver tanto a expansão quanto a supressão de material anterior. Com a destruição do Templo de Jerusalém em 587, a religião passou a depender muito mais dos textos sacralizados. Na obra A Formação da Bíblia, os doutores Schmidt e Schröter dizem o seguinte: o período bíblico foi caracterizado pela presença de um culto no templo, excetuando por um hiato entre 587 e 515, e após 70 depois de Jesus. No entanto, também em evidência nesta época, havia uma variedade de textos e coleções de textos, alguns dos quais gradualmente ganharam importância, enquanto outros caíram no esquecimento ou foram deliberadamente eliminados. Somente partes mais recentes da Bíblia hebraica expressam a ideia de que textos poderiam receber status sagrado e eles próprios se tornarem objeto de veneração. Em Neemias 8, a descrição da leitura pública da Torá por Esdras sugere que o relato dificilmente é anterior ao século II ou III antes de Jesus, por sua semelhança com o culto sinagogal posterior. Fecha aspas. Conforme esses autores, a cena onírica do clipe que publicamos pode ter acontecido. De acordo com a nossa hipótese, ao se deparar com uma previsão de um profeta-herói, digamos assim, que se percebia que não se concretizaria, isso poderia contribuir para diminuir a crença do escriba de que não poderia eliminar aquele trecho que poderia indicar que o profeta não era verdadeiro. Dependendo do texto, se tivesse o tetragrama, por exemplo, talvez preferissem enterrar a queimar, ou guardar de um modo que se perderia com a ação do tempo. Não especificamos qual livro estava sendo queimado no conteúdo onírico do clipe, após o retorno da Babilônia, mas se subentende que era de um profeta. Esse clipe retrata um sonho de personagem ficcional. Os personagens do clipe Fórmula da Consciência são ficcionais. Sobre o tráfego artificial de visualizações, apresentamos um fato social. Manteremos uma posição neutra sobre isso neste canal. Esses autores lançam a possibilidade de terem sido eliminados livros descritos na Bíblia que não chegaram a nós. Eles não especificaram se acreditam que, em algum tempo inicial, possam ter eliminado alguma fala de profeta conhecido que estavam em dúvida sobre a autenticidade por ter previsão que não aconteceu, ou por não ter teologia em coerência com a dos escribas. Conforme a nossa hipótese, foi utilizado o critério de previsão que não se concretizou para eliminar textos de profetas bíblicos, embora, como dissemos em outro vídeo, tenham previsões que não se concretizaram na Bíblia. As profecias bíblicas não têm a credibilidade que muitos religiosos afirmam que têm, porque muitos trechos foram acrescentados por escribas nos profetas. Refiro-me a trechos que consideramos que nunca foram ditos pelos próprios profetas, e profecias de profetas conhecidos podem ter sido eliminadas da tradição escrita inicial ou oral. E o Deus, cujo nome é representado pelo tetragrama, é personagem da mitologia. Não existe profeta verdadeiro no sentido de ser guiado diretamente por Deus. Como já ponderamos em outros vídeos, os profetas bíblicos disseram coisas contra a opressão consideradas boas e disseram muitas coisas consideradas ruins. Talvez tenham eliminado textos, não os copiando até se perderem. Alguns autores consideram que algumas coisas em Amós, por exemplo, podem indicar que partes de uma fonte inicial foram omitidas por escribas. Outros não concordam com isso. Existe um debate sobre quanto dos livros dos profetas veio da tradição oral da época em que viveram e da época posterior ao tempo no qual viveram. Embora os capítulos 6 e 7 de Jeremias, por exemplo, estejam em sequência na Bíblia, o capítulo 7 não foi escrito inicialmente para ser uma continuação do que estava sendo dito entre as épocas dos capítulos 6 e 7. Para exemplificar, Jeremias pode ter proferido muitas previsões que muito depois se perceberia que não acertou. O 6 é mais poético, já o 7 é mais prosa. Conforme teoria, muitas profecias eram também dos escribas que as consideravam boas para serem transmitidas. Ou seja, a avaliação não era apenas de uma pessoa.
Falar que a poderosa Babilônia iria derrotar uma cidade era mais fácil do que acertar que a Terra gira em torno do Sol. O que tem na Bíblia, envolvido em linguagem poética, é que o Sol volta para o lugar, e o mito de que o Sol parou. Vamos imaginar que houvesse duas previsões de um profeta conhecido apenas na tradição oral. Uma previsão o profeta acertou, a outra previsão dificilmente ele acertaria pelos acontecimentos históricos. Conforme a hipótese, o escriba poderia escrever a previsão que ele acertou e não escrever a que dificilmente ele acertaria. Sendo algo mais consolidado na forma escrita, um escriba poderia acrescentar uma explicação para a previsão não ter acontecido. Vários autores consideram que uma explicação assim foi acrescentada em Ezequiel 29, por exemplo. O texto diz que a campanha da Babilônia contra Tiro não deu lucro, e Deus daria para a Babilônia o Egito como compensação. Em Ezequiel 26, está que a Babilônia faria algo contra Tiro que historicamente não fez. Na atualidade, religiosos argumentam que a profecia se concretizou através da campanha de Alexandre, o Grande, e que em Ezequiel 26 está que Deus levantaria muitas nações. A expressão parece um pouco estranha no contexto para vários autores, que ponderam que possa ter sido acrescentada depois. Deixaremos todas as referências bibliográficas na descrição. O nome do rei da Babilônia está bem claro em Ezequiel 26. Muitas previsões que envolviam a Babilônia podem ter sido eliminadas depois de 539. Parte ou toda a profecia de Jeremias sobre a queda da Babilônia, por exemplo, pode ter sido acrescentada depois de 539. O texto de Jeremias 8, no qual se diz que escribas tinham um comportamento considerado errado, pode refletir uma projeção de um contexto histórico distinto daquele no qual Jeremias viveu. Embora na época dele já poderia ocorrer isso. A posição mais aceita, academicamente, é a de que foi acrescentado bastante no livro de Isaías, muito tempo depois da morte do profeta, como já dissemos. Nem sempre a posição mais aceita se mostrou que estava com a razão, mas neste caso é muito provável que tenha sido acrescentado em Isaías. 4 doutores renomados que defendem essa posição são Joseph Blenkinsop, Brevard Childs. Conforme ele, um consenso crescente sugere que o núcleo de todo o processo redacional reside no segundo Isaías, cuja influência remodelou o primeiro Isaías e em grande parte determinou a forma do terceiro Isaías. John Barton. Segundo ele, a remoção dos capítulos 40 a 66 não significa que, nos capítulos 1 a 39, tudo seja simples. A grande maioria dos comentaristas concorda que nem tudo nesses capítulos pode derivar do próprio profeta Isaías, pois há passagens, às vezes extensas, que se referem a períodos posteriores ao de sua atividade profética. Alguns religiosos dizem que a divindade guiou o mesmo autor a usar vocabulário típico de períodos posteriores, fazer referências claras ao exílio babilônico, mudar de tom, escrever com diferenças literárias, etc. Mas, para nós, a teoria de múltiplas camadas no texto é uma elucidação muito melhor sobre a autoria do livro. John Collins. De acordo com ele, nem tudo nos capítulos 1 a 39 pode ser atribuído ao profeta do século VIII. Os oráculos contra a Babilônia nos capítulos 13 a 14 são mais naturalmente datados de uma época posterior, depois que a Babilônia substituiu a Assíria como potência dominante. Na obra do Caos à Aliança, profecia no livro de Jeremias, o Dr. Robert Carroll diz que uma explicação adicional para o título pode ser encontrada na situação dos editores deuteronomistas, que moldaram o livro de Jeremias em relação à comunidade exílica e talvez pós-exílica. A preparação e edição da tradição de Jeremias, com seu complexo crescimento de sessões em prosa e organização de ciclos de oráculos, apontam para um desenvolvimento dentro da comunidade da tradição muito depois da morte de Jeremias. O texto de Jeremias da Septuaginta é menor que o texto massorético. Provavelmente houve acréscimos na versão concernente ao texto massorético. No entanto, também existe a possibilidade de ter havido omissão na Septuaginta, ou em um texto que pode ter servido de base para sua produção. Entre os pergaminhos do Mar Morto, há fragmentos de uma possível versão de Jeremias que se aproxima mais do texto massorético, anterior à Septuaginta. Entre os pergaminhos do Mar Morto, também existe fragmentos de um possível manuscrito de Jeremias que se aproxima da forma mais curta, ou adicionaram no Jeremias da sua Bíblia,
que parece ser mais provável, ou omitiram na outra versão. A versão de Isaías dos manuscritos do Mar Morto apresenta o texto completo, incluindo segundo e terceiro Isaías. Não são muitos autores da crítica bíblica que falam sobre a possibilidade de eliminação deliberada em algum momento inicial. A remoção pode não deixar vestígios para se aplicar um método. Na obra Crítica Textual da Bíblia Hebraica, Emanuel Tov elenca algumas omissões nos textos que deixaram vestígios. Como expressamos, temos conteúdo para dizer que em algum grau essa prática era realizada entre judeus e outras culturas daquelas épocas, que podem ter influenciado os hebreus e depois os judeus nisso. O fato de ter sido identificado restos de aproximadamente 600 manuscritos não bíblicos em Qumran, incluindo apócrifos, comentários, hinos, regras comunitárias e escritos sectários, não significa que não tenha ocorrido eliminação de conteúdos de fontes bíblicas específicas em épocas específicas. Embora as cavernas de Qumran, onde os pergaminhos do Mar Morto foram encontrados, sejam frequentemente consideradas uma biblioteca ou um arquivo de emergência, talvez uma ou mais daquelas cavernas funcionassem como uma genizá, depósito para textos sacralizados que eles acreditavam que não poderiam ser eliminados de forma desrespeitosa. Muitos fragmentos encontrados em Qumran estavam desgastados e já haviam sido remendados várias vezes antes de serem depositados nas cavernas. Os manuscritos do Mar Morto são geralmente datados entre 250 a.C. e 70 depois de Jesus, conforme análises de datação por carbono 14. Na obra Quando a Profecia Falha, Carroll também cita o exemplo do Targum. O Targum não se trata de uma tradução literal, por assim dizer. De qualquer modo, é uma tradução antiga para o aramaico, na qual existem muitas omissões e modificações. Por exemplo, os autores do Targum reescreveram a passagem para que Deus não chamasse o Egito e a Assíria de meu povo, e omitiram vários antropomorfismos para exemplificar. Para mostrar a diferença de tamanho entre essas produções, essa tabela utiliza o número aproximado de palavras em traduções modernas. Conforme vários autores, a previsão contra Edom pode ter sido escrita depois de guerras enfraquecerem Edom. Será que Obadias realizou várias previsões muito significativas, mas muito significativas mesmo, pelo fato de terem se concretizado? Ou, se isso tivesse acontecido, várias não teriam se perdido pelo valor que considerariam conter? Por ingenuidade no sentido, incluíram um livro tão curto que hoje traz créditos à nossa hipótese de seleção de profecias. Não podemos saber quais diferenças podem ter existido em versões que não chegaram a nós, de modo óbvio. Se fosse encontrada uma versão do ano 500 de Jeremias, onde era o Império Persa, poderia ter muitas diferenças do Jeremias da Bíblia atual. Seria muito bom para o campo se isso acontecesse. Os manuscritos da versão curta que serviu de base para a Septuaginta podem ter chegado ao Egito durante o exílio babilônico, mas é mais provável que tenham chegado ao Egito bastante tempo depois do exílio. Versões diferentes podem ter sido enterradas à medida que uma versão mais próxima da que temos hoje passou a ser mais aceita pelas comunidades mais influentes e a ser transmitida. Vamos imaginar que alguém da comunidade A dissesse para alguém da comunidade B que sua versão de Jeremias era maior. Dependendo do caso, alguém da comunidade B poderia dizer que a parte em sua versão tinha se perdido, ou que tinha sido acrescentado na versão da comunidade A, por escriba. Pelo que sei, não temos conteúdos para falar que disputas por causa disso entre comunidades judaicas aconteciam com muita frequência. O processo gradual de canonização dos textos entre os judeus contribuiu para a identidade do povo e para a criação de uma tradição considerada mais segura. A versão do texto que passou pelos processos posteriores de estabilização já havia passado por diversas modificações, conforme sugerem várias teorias acadêmicas. Em relação a versões anteriores, esses manuscritos que foram para o Egito já tinham passado por muitas modificações, conforme a teoria. Um dos motivos pelos quais processos mais amplos de estabilização ocorreram
foi justamente a quantidade dos textos e as diferenças entre as versões existentes. Questões teológicas, litúrgicas e de poder foram importantes nesse processo. No entanto, mesmo após alguns desses processos, concluímos que alguns grupos judaicos ainda preservavam, lado a lado, diferentes textos que consideravam significativos, como podemos observar em pergaminhos do Mar Morto. A padronização mais estrita da Bíblia hebraica só aconteceu depois de 70 depois de Jesus.